Bom dia! Bom dia, minhas crianças, minhas amadas, meus amados de Deus, da família, da Pro. Como passou o final de semana, hein? Tivemos um feriado ontem, segunda-feira, ontem teve feriado, 7 de setembro, Então, um feriado muito bom, né? Um fim de semana prolongado. Mas hoje voltamos à nossa semana com força total, isso mesmo. Hoje, dia 8 de setembro de 2020, 8 dos 9, que é setembro de 2020, terça-feira. E hoje, a nossa terça-feira, nós vamos revisar uma aulinha de matemática. Aulinha de matemática. Olha, preste atenção que a prova vai explicar novamente o que significa tabela. Ó a tabela. E aqui é o que? Gráfico. Aqui é gráfico e aqui é tabela. A tabela serve para quê? Para a gente organizar os fatos, as coisas, separar, deixar tudo organizados, tipo assim, uma tabela de preço, uma tabela de jogos, uma tabela de notas da escola. Vocês sabiam que a Pro já fez a tabela da nota de vocês? Dos trabalhos, da provinha. Então a gente faz tudo em tabela. Para que tabela? A tabela é para organizar as coisas, organizar os fatos. A tabela a gente divide em colunas, ó. Essa tabela que a Pro botou aqui no quadro, vem ver. Essa tabela que a Pro botou aqui no quadro, a Pro dividiu somente em duas colunas. Tem tabelas que pode dividir em 2, 3, 4 colunas, a depender do que você quer organizar na tabela. Então, essa tabela aqui, a Pro colocou sobre um jogo de futebol. No primeiro ano, o professor quer organizar um jogo de futebol. E nesse jogo de futebol, o professor dividiu a turma em 2 times. Esse aqui é o primeiro time. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem 5 de um lado e 5 no outro lado. Então, ele dividiu, o professor de educação física, o professor Rafael, dividiu a tabela em duas colunas. A primeira coluna está escrito o quê? O nome dos alunos do primeiro ano. Na segunda coluna, o número da camisa. Então, que é o nome dos alunos do primeiro ano do time 1, do primeiro time? Pedrinho, Mateus, Lucas, Marcos e Tiago. Pedrinho vai jogar com a camisa número 9. Mateus vai jogar com a camisa número 7. Lucas vai jogar com a camisa número 8. Marcos vai jogar com a camisa número 1. E Tiago vai jogar com a camisa número 6. Na atividade que a Pro vai passar para vocês, vocês já vão ver aí, a Pro vai mandar as duas tabelas. A tabela do time 1, que é Pedrinho, Mateus, Lucas, Marcos e Tiago. E a tabela do time 2, que também tem o nome dos alunos e o número da camisa. A Pro só botou esse aqui para vocês terem a ideia do que é tabela, dividido aqui em duas colunas, tá vendo? Aqui é o que? Linhas, ó. Linhas, ó. Então, dividiu em quantas linhas? Uma, que foi a linha central, que absorve o que ele quer, a informação concreta, que é o nome e o número das camisas. Então, uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas e 6 linhas. Então, 2 colunas com 6 linhas. Então, aqui está a tabela.
Também na atividade que a prova vai passar para vocês, que vocês vão ver aí no vídeo, temos também o gráfico. O gráfico é diferente de tabela. O que é gráfico? O gráfico é a quantidade das coisas que você tem, que você precisa, certo? Então a prova vai explicar para vocês diante da atividade que a prova vai enviar. Vamos lá. Aqui, nessa outra tabela aqui, a prova vai ter mais 5 meninos nessa tabela, que é Everton, que vai ter 3, o número da camisa de Everton é número 3, Paulo, que o número da camisa de Paulo vai ser número 10, Iago, o número da camisa de Iago vai ser número 4, João, o número da camisa de João vai ser número 2, e Salvador, o número da camisa de Salvador vai ser número 5. Então, nós vamos ter 2 times. O time de Pedrinho, Mateus, Lucas, Marcos e Tiago. E o time de Everton, Paulo, Iago, João e Salvador. Então, dividir o nome deles e o número da camisa. Para depois, embaixo, a prova vai explicar o que é para fazer. E no gráfico, o gráfico tá aqui. Eu tenho essa borboleta. Então, o gráfico tá pintado. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se o gráfico aqui tá pintado 7 quadrinhos, é porque tem quantas borboletas? 7. No outro gráfico, tem o cachorrinho. Aqui tem um cachorrinho. Então, quantos cachorrinhos está pintado no gráfico? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quantos quadrinhos está pintado no quadro do cachorrinho? 10. Então, significa que tem 10 cachorrinhos. No outro gráfico tem uma vaca. E na vaca aqui embaixo só tem pintado 2 quadrinhos. Então, se nesse gráfico só tem pintado 2 quadrinhos, significa que tem 2 vacas. Entenderam? Então, a prova vai explicar agora a atividade, porque a prova explicou o que é tabela e o que é gráfico. Aí a gente responde segundo o que está perguntando na tabela e depois a gente responde segundo o que está perguntando no gráfico. Mas a prova explicou a diferença de tabela para a diferença de gráfico, tá bom? Vamos lá que a prova vai explicar a atividade de hoje. A atividade de hoje vai ser muito legal. Você vai ver na tela e depois você vai escrever, responder no seu caderno. Vamos lá. Então, primeiro de tudo, vocês vão pegar o seu caderno junto com a mamãe, olha, e vai fazer o cabeçalho. O que é o cabeçalho? É escola. Como é o nome da nossa escola? Centro Educacional Interalista. Vai colocar. Data. Qual a data de hoje? 8/9/2020. E depois, aluno. Quem é o aluno? O seu nome. E aí vai escrever. Observe a tabela e depois responda o que se pede. Então, vai observar a tabela e depois responda o que se pede. Vamos lá. Aí a prova vai mandar a tabela na tela. A mamãe vai abrir, mas vocês, e vão ver a tabela. É a tabela, olha, a tabela do professor de educação física. Tá vendo? A tabela. É essa tabela aqui, que o professor de educação física fez 2 tabelas. Aí tá na atividade que a prova vai mandar, ó. 2 tabelas. A tabela do time 1 e a tabela do time 2, que é Everton, Paulo, Iago, João e Salvador. Depois vem a letra A, para você responder no caderno. Você só vai botar no caderno letra A, só a resposta.
Escreva o nome dos jogadores em ordem crescente, de acordo com os números. O que é ordem crescente? Começa pelo numeral 1, que vai crescendo, ó. Ordem crescente começa do menor. 1, 2, quem é o 2? 3, qual o nome do jogador 3? 4, qual o número do jogador? Qual o nome do jogador 4? 5, qual o número do jogador 5? 6, qual o número do jogador 6? E assim consecutivamente. Nessa letra A aí, você vai escrever o nome dos jogadores de acordo com o número da camisa. Então, se a ordem é crescente, então vai crescer. Então, vai começar pela camisa número 1 e vai até ao número maior. Na letra B, aí você vai botar aqui, letra B no caderno. Agora escolha um nome bem bonito para esse time. Esse time é o time do primeiro ano. Escolhe aí um nome bonito para esse time. Aí eu vou escolher Vasco! E aí quem vai escolher Flamengo, quem vai escolher Palmeiras, quem vai escolher outro nome, Fortaleza. Quem vai escolher Juntos Somos Mais, Bahia. E aí vai, né? Cada um vai escolher o nome do seu time. No segundo, você vai responder no caderno, de acordo com as atividades anteriores, escreva o nome dos jogadores na ordem decrescente, de acordo com o número. Agora, você vai escrever na ordem decrescente o nome dos jogadores na ordem decrescente. O que é ordem decrescente? Começa do maior. 10. Quem é a camisa 10? Qual o nome da pessoa, do menino que está com a camisa 10? 9. Qual é o nome do menino que está com a camisa número 9? 8, 7, 6, assim vai, até o numeral 1. Então, decrescente começa do maior. Então, o aluno que vai estar com a camisa maior, com o número maior. Aí você vai escrevendo o nome dele, tá bom? Então, foi legal, não foi esse? Agora, a Pro quer explicar para vocês sobre esse aqui, o gráfico. Também o gráfico você pode responder no seu caderno. Olha, o nome dos animais. Aí nós temos abelha, nós temos cachorro, vaca, joaninha, cavalo, vaca, cachorro, borboleta e abelha. Segundo o que está aqui no gráfico, a borboleta. Tem quantas borboletas? 7. Você vai escrever a quantidade na tabela. 7. Tem quantas abelhas? Você vai contar aí quantas abelhas tem e vai completar no quadrado. E depois você vai completar qual foi o animal mais votado, qual foi o animal menos votado, quantos votos teve o cavalo, qual animal teve 7 votos. Então você vai completar a tabela, vai completar a resposta segundo o que você vai ver as informações no gráfico. Então o gráfico vai estar lá na tela, a prova vai estar mandando, você vai abrir a tela, ver o gráfico e vai responder no seu caderno aquilo que o gráfico vai estar pedindo, certo? Quantidade na tabela e as respostas na letra A, B, C e D, tá bom? Então hoje foi muito legal, a nossa atividade vai ser no caderno, olha, você pode responder no caderno de matéria, tá vendo? Você vai primeiro colocar as informações no caderno e vai responder segundo a atividade que a prova vai mandar na tela, no grupo, tá bom? Muito bem, nossa aulinha de hoje, a diferença de tabela para gráfico, tá bom? Um cheiro, fica com Deus!